Bom dia, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Como nós vimos na mensagem de ontem, nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e nós vimos ontem um desafio muito louco que foi feito pelo apóstolo São Paulo, por Saulo, antes mesmo de se tornar apóstolo, e qual era o propósito dele? Acabar com o cristianismo, destruir a igreja, apagar o nome de Jesus da nação de Israel e da região onde estava o Império Romano, ou onde o Império Romano agia. Então ele queria aniquilar, acabar com toda a obra que Jesus havia feito na cruz para a nossa redenção. Bom, mostrei então a vocês ontem com a mensagem que verdadeiramente isso tornou-se impossível. E ele terminou com a cara no pó. E ao levantar-se cego, e por 3 dias, ele tinha sido conduzido para a cidade de Damasco, e ali na cidade de Damasco, ele estava na rua direita, numa casa, 3 dias em jejum e oração. Perdeu muito peso, porque ele não aceitava comer, não sabia o que estava acontecendo e precisava de uma revelação da parte de Deus. Jesus apareceu para ele e falou para ele simplesmente: é duro para você lutar contra mim, você não vence. Como ninguém vence, nenhum ser humano é capaz de vencer o Senhor Jesus numa batalha. Ele é Senhor no céu e na terra, o único capaz de dar vida e o único que tem autoridade para tirar a vida e lançar a alma no inferno. Isto porque Deus o Pai lhe outorgou o direito do juízo sobre a humanidade. Bom, agora nós vamos entrar, depois que falamos desse desafio muito louco, que não foi possível ser concretizado, nós vamos mostrar a vocês a sequência do texto. A partir do verso 10, o Senhor diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua direita, e lá na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olhe bem como é que ele mudou o comportamento. Primeiro, perseguindo os cristãos para destruir o nome de Jesus. Agora Jesus fala com Ananias que ele estava orando a Deus e pedindo entendimento daquilo que havia acontecido com ele. Humildemente, 3 dias de oração e jejum. Então Ananias contestou a ordem divina e ele disse assim: impor-lhe as mãos para que recupere. Vai-te à rua direita. Então viu entrar um homem chamado Ananias, impondo a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem ele feito aos teus santos em Jerusalém, porque ele já havia feito isso em outras ocasiões. Inclusive Estevão morreu e as roupas de Estevão aos pés dele. Ele foi presencial no apedrejamento do Estevão, para você ter uma ideia. Aí Ananias faz esse levantamento para o Senhor, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aqui está, querido. Ninguém ousa levantar acusação, perseguição ou qualquer atitude de desprezo ao Senhor, porque mais cedo ou mais tarde esta pessoa vai arrepender-se amargamente. No caso de Saulo, foi uma bênção para ele, porque Deus, conforme eu destaquei ontem, percebeu que Saulo não fazia aquilo por maldade, mas por zelo,
porque ele cuidava, está fazendo tudo aquilo para agradar a Deus. Então o Senhor só mudou a rotina, a direção dele. Falou: você está andando na contramão, Paulo, é para cá que você tem que andar. Então Jesus direcionou e disse: agora sim, você está na direção certa, e eu vou te ensinar que aquilo que você fez com os meus escolhidos, agora você vai sofrer na sua carne. Você também vai saber como o meu nome traz um peso naqueles que verdadeiramente se dispõem a me servir e honrar. Então Jesus diz: vou ensiná-lo a padecer pelo meu nome, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Verso 16. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Olha como é que Ananias absolveu a mensagem de Cristo e já coloca em prática, chamando Saulo de irmão. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Não só lhe tiraria a cegueira, como também lhe daria o poder necessário para que ele pudesse servir, honrar e testemunhar quem é Jesus. Isto é tremendamente glorioso. Somente aqueles que passam por essa experiência sabem o quão importante é servir e honrar ao Senhor. E o apóstolo São Paulo é o maior doutor nesta matéria, porque é dele que nós extraímos todas as riquezas das instruções que foram dadas à igreja. Diz o texto sagrado no verso 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, que estava fazendo a cegueira, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, cumprindo aqui a palavra que Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando tudo quanto eu vos tenho dado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A religião de Saulo não resolveu nada. A filiação à nação de Israel com benjamita não resolveu nada. A sua autoridade como soldado de Roma ou oficial de Roma não adiantou nada. Ele precisou se humilhar, receber Jesus, ser batizado, para receber o Espírito Santo e se tornar um instrumento de Deus. Veja se isto serve como lição para a sua edificação e faça uso dessa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento, por essa instrução, que ela sirva de despertamento para aqueles que ainda não creram em Ti, e também, ó Pai, para trazer a eles a ideia fixa de que só o Senhor Jesus pode dar vida e vida abundante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.